Pai querido, nós te agradecemos porque aqui nessa noite, num domingo, mesmo num domingo frio, a gente pode te louvar, a gente pode se engrandecer a Ti, Jesus, e a gente também pode, Deus, se aquecer na Tua presença, na presença do Teu Espírito Santo. E a gente quer, Deus, agora colocar em Tuas mãos a vida dessas crianças, que também vão ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa estar ministrando no coração delas, Senhor, aqui, assim como o Senhor ministra o nosso, que o Senhor possa estar falando aos corações dela, Pai, porque eu sei que o Senhor quer fazer isso. Por isso, usa também a vida das orientadoras, das tias aqui do Ministério Infantil, para que elas possam ser instrumentos Teus, Pai. E a gente também coloca em Tuas mãos agora a palavra do Dudu, Pai. Que o Senhor também use a vida dele agora, nesse momento, Pai. Eu sei que o Senhor já tem falado muitas coisas ao coração dele e que o Senhor também quer passar isso para a gente. Por isso que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui. Em nome de Jesus, amém. Bom cultinho, crianças. Parecendo um monte de bonequinho de neve. Gente, o tema do culto hoje é o mesmo título dessa música, é sobre Emaús. E esse tema, a gente vai conversar hoje sobre expectativas. A expectativa do caminho. Emaús era uma região, mas antes de chegar no texto de Emaús, no texto que fala sobre esse caminho de Emaús, a gente precisa voltar uma semana atrás, mas não uma semana atrás dos nossos dias aqui, não domingo passado, mas uma semana atrás dos acontecidos daquela semana que antecederam o caminho de Emaús. O caminho de Emaús acontece num domingo. É num domingo que os caras estão andando, saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Mas um domingo antes desse, começa a acontecer uma coisa que é marcante na história, na palavra. Está acontecendo a Páscoa. Está começando os preparativos para a Páscoa. E para a gente começar a entender um pouco o que isso significava naquela época de Cristo, a Páscoa então comemorada, ela não é a mesma Páscoa, digamos assim, que nós comemoramos hoje. A Páscoa na época de Cristo, a festa judaica, comemorava passagem. Tanto é que a palavra Páscoa significa isso, é passagem. A passagem do povo pelo mar aberto, pelo mar vermelho que se abre quando Moisés coloca o seu cajado. Então, quando o povo é livre de todo aquele regime de escravidão do Egito, e vai para o deserto, em direção à terra prometida, terra essa que eles poderiam chegar em mais ou menos 3 meses, mas devido à sua desobediência, levam 40 anos. Mas essa Páscoa, então, ela é celebrada. O tempo em que a gente é tirado da escravidão. E Deus, se a gente pegar os livros lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, Levítico, ele vai ordenar, olha, vocês vão comemorar a Páscoa. Vocês vão celebrar a Páscoa. Para que as outras gerações possam entender que eu sou o Deus que tirei vocês do Egito. E isso acontecia. Essa celebração acontecia. E aonde que era o centro dessa celebração? Jerusalém. Então todos os judeus espalhados por diversos lugares iam até Jerusalém. E aí, para a gente conseguir entender mais ou menos a dimensão disso, as pessoas faziam caravanas. Não é assim que vai ter uma festa ali, hoje no centro de Curitiba e deu. Eram caravanas de dias. Iam milhares e centenas de pessoas caminhando durante 1, 2, 3 dias, dependendo de onde morava, para chegar até Jerusalém e lá poder celebrar e fazer os ritos da Páscoa. Para a gente entender um pouco, como até o próprio Cristo estava inserido nessa tradição, não precisa projetar, mas lá em Lucas 2, a gente consegue ter uma noção de como que essa festa, essa celebração mobilizava. Lá em Lucas 2 vai falar assim, 41, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa de Páscoa, os pais de Jesus. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme de costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem.
Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. De repente, você que é pai vai falar assim, nossa, mas que família que Deus mandou Jesus nascer, né? Que a mãe esquece o filho, né? Gente, não é igual esquecer um filho no mercado, que isso é normal, né? Isso pode acontecer, né? Era tanta gente nessas caravanas, que o que os pais de Jesus naquele momento pensavam? José, Maria estavam pensando, ele está no meio da galera, porque era muita gente, era tipo uma procissão. Tanto é que depois de um dia, eles, eu fico pensando às vezes na cabeça de Maria, né? Maria sabendo que esse era o Salvador que havia, né? Perdi o Salvador, perdi o Deus Salvador, e agora? E aí, mas para vocês entenderem como mobilizava, para a gente ter uma noção, vou tomar bastante água hoje, hein, gente? Ter uma noção também como essas festas mobilizavam. Se a gente pegar os Salmos, no livro de Salmos aí da tua Bíblia, do 120 ao 134, uma combinação disso, são 15 Salmos, cerca de... A gente chama de os Salmos dos Cânticos dos Degraus, ou Cânticos de Subida. Esses Salmos eram específicos para cantar durante essas procissões, durante esses deslocamentos das terras, das cidades vizinhas até Jerusalém, seja para ir em Jerusalém comemorar a Páscoa, seja para comemorar as festas do tabernáculo e outros tipos de festas que eles tinham cânticos para isso. Como levavam dias, eles iam cantando. Então, se tu pega a tua Bíblia e abre em Salmos, nessa faixa ali dos 120 ao 134, eram cânticos para ir cantando cânticos de procissão, para toda vez que o povo subia até Jerusalém para fazer e comemorar algum tipo de festa. Inclusive, e principalmente também, uma das principais, digamos assim, a festa da Páscoa. Tanto é que o Salmo 122 é um salmo conhecido, e quando a gente lê ele nessa perspectiva, a gente fala, faz sentido. 122, versículo 1 e 2, somente vai falar, alegrei-me quando os que me disseram, vamos à casa do... Vocês conhecem? Vamos à casa do Senhor. E depois ele vai falar, nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Era isso que eles iam cantando no caminho. A gente está alegre quando nos falaram que a gente está indo para a casa do Senhor. Jerusalém era esse lugar. E aí depois eles concluem, nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Eu acho, se tiver um judeu aqui, ele ia me xingar, mas tudo bem. Eu acho que dentro da nossa cultura, a festa que eu consigo ter um pouquinho de noção do que seria essa mobilização, e não estou falando da cultura religiosa, quem sabe o nosso Réveillon, dá para a gente conseguir ter uma noção do que seria esse cenário. Sabe quando chega o Réveillon que todo mundo desce para o litoral? Filas e filas de carro para ir para o litoral, todo mundo se deslocando para ir, geralmente, para o mesmo lugar, para comemorar algo e depois todo mundo volta? Era mais ou menos isso. Então, filas e filas, caravanas e caravanas, pessoas e pessoas em procissão, indo para Jerusalém, para comemorar, então, essa festa de Páscoa. É isso que está acontecendo. Então, está todo mundo indo para Jerusalém. E no domingo que antecede o domingo de Emaús, que a gente vai chegar ali, no domingo anterior, eis que Jesus chega em Jerusalém. Porque Jesus também fazia parte dessas festas. Ele também celebrava essas festas. E quando ele chega em Jerusalém, ele chega de forma diferente. Não como ele tinha quando tinha 12 anos, 13, 14, que era mais um ano. Nesse específico, ele chega montado num burrinho. E aí então a gente tem o que a gente fala de Domingo de Ramos, a entrada triunfal. Mas esse Jesus entrando num burrinho, o que isso quer dizer? Que sinal que ele quer dar? Zacarias vai falar, alegrem-se muito, cidade de Sião, exultem, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. O teu rei vem montado num jumento. Eu emendo já outro texto de Isaías 9, que ele vai falar, porque um menino nasceu, um filho foi nos dado,
e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecendo e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Percebam a expectativa que se cria aqui. A gente está na Páscoa, comemorando quando a gente sai do Egito, da escravidão. Esse mesmo povo depois passa por um tempo de exílio, de escravidão com os babilônios. Depois os persas vêm, dominam tudo, eles não vivem mais um regime de escravidão em si, mas continuam sob o domínio de outro povo. E eis que agora eles têm essas palavras, o Antigo Testamento, o rolo do Testamento, eles já tinham acesso a ele, e tem essas profecias. O rei de vocês vai vir montado num jumento, e vai redimir vocês. E tem as profecias de Isaías, um menino nasceu, e a sua paz será estabelecida, e ali ele fala que o Senhor dos Exércitos fará isso. Qual que era a expectativa para essa Páscoa agora? Vendo Jesus entrando então no jumentinho? Chegou o dia. Essa Páscoa vai ser diferente. Essa Páscoa a gente não vai voltar para casa sobre o domínio de quem agora? De Roma. Porque Roma que dominava tudo. Esse Jesus, cumprindo essa profecia de Zacarias, vai libertar a gente. Chegou o dia. Essa Páscoa é especial. Então domingo é aquela euforia. Chegou o cara. Vamos receber ele. Aí na segunda Jesus vai lá e purifica o templo. Aí na terça-feira Jesus prega, faz sermãos, o pessoal olha. E na quarta-feira essa expectativa começa a declinar. Na quarta-feira os fariseus, os sacerdotes decidem, vamos prender esse cara aí. Esse agitador qualquer, como a gente viu na música. Vamos prender esse cara. E na quinta-feira, então, nós temos, então, a última ceia. Temos a traição e temos o julgamento. Na madrugada de sexta, temos a condenação, de sexta para sábado. E no amanhecer de sexta, nós já temos esse Cristo condenado, crucificado. E por volta das 3 horas da tarde, na sexta-feira, esse Cristo morre na cruz. Ele está sobre o madeiro. Numa das posições mais humilhantes que o Império Romano conseguiu criar na época para expor alguém, a morte de cruz. Aquilo que a gente usa hoje como símbolo era sinal de vergonha, da mais pura vergonha. Vocês conseguem imaginar para onde que vai essa expectativa? O cara entra triunfante num burrinho, conforme Zacarias fala. A Páscoa em si era uma comemoração religiosa, mas tinha um cunho de comemoração sociopolítica também, de livrar o nosso povo. E o nosso Salvador chega, mas agora ele está morto, ele está humilhado, ele foi espancado. E eis que chega então o domingo, exatamente uma semana depois em que Cristo entrou ali com seu burrinho, gritando, e o povo em volta gritando, Hosana nas alturas, viva o rei de Davi, o filho de Davi. No hebraico, esse Hosana nas alturas quer dizer salva-nos. No grego, ele tem mais um cunho de louvado seja. E o termo filho de Davi é Messias, Salvador. É assim que o povo gritava quando ele entrava no burrinho. É o Salvador, louvado seja o seu nome. Aquele que vai nos salvar chegou. Só que um domingo depois, ele está morto. Morte de cruz. E a gente sabe que ele ressuscitou. Mas um domingo depois, exatamente desses relatos, nós temos então o quê? O caminho de Emaús. Que eu vou pedir para projetar, a gente vai ler Lucas 24, do 13 ao 35. Lucas 24, do 13 ao 35. A gente vai ler na NVI. Fala mais ou menos assim. Naquele mesmo dia. Quando ele está falando aqui no mesmo dia, porque tem um relato da ressurreição dele.
Tem um relato que as mulheres foram lá e não viram o corpo. Então ele fala que naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. 11 quilômetros, sei lá, daqui até o aeroporto, quem sabe? Não tenho muita essa noção, mas deve ser mais ou menos isso. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e, com o rosto entristecido, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que lhe aconteceram nestes dias? Que coisa? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era e ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois já a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. E agora a gente vai dar uma mergulhada nesse texto. Perceba o nível de frustração. Versículo 17. Entristecidos, eles falavam: Senhor, como é que tu não sabe? No versículo 18 ele nos mostra essa dimensão do que era essa festa. Quando ele fala: tu é o único visitante de Jerusalém que não viu? Todo judeu veio para cá, milhares de pessoas se reuniram aqui, todo mundo olhou, celebrou a entrada dele, e depois todo mundo viu ele sendo crucificado. Tu é o único que não viu? E aí Jesus se faz de desentendido: não estou sabendo não, fala aí. Olha que interessante, no versículo 19 ele vai falar assim: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu ele: ele era um profeta poderoso em palavras. Percebam que o mesmo Cristo que entra montado num jumentinho chamado de Messias, Salvador, agora ele é chamado de profeta. Não que existisse uma hierarquia em si, mas era como se fosse uma coisa menor. Ele não tem mais o título do Salvador. Agora ele é um profeta poderoso em palavras, porque o Messias mesmo não iria morrer, né? O Messias mesmo não ia ser colocado numa cruz. Provavelmente esses 2 discípulos, que não fazem parte ali dos 11, então, que já fazia parte de uma roda maior que seguia Jesus, provavelmente eles sabiam, estavam lá cantando Hosana nas alturas, bendito seja o filho de Davi. Mas agora eles falam: é um profeta, poderoso em palavras, mas é um profeta. E a expectativa, então, no 21, quando ele vai falar: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Essa era a expectativa de todo judeu. Essa Páscoa era para ser diferente. O cara que ia nos libertar,
o cara que ia nos tirar desse presídio, o cara que ia nos tirar desse domínio de Roma, era Ele que ia trazer redenção para a gente. Essa era a expectativa. Uma expectativa política, uma expectativa social. Essa Páscoa, provavelmente eles tinham em mente que eles iam voltar para suas casas livres. Ou quem sabe dominando Jerusalém. Agora é tudo nosso. O nosso Senhor chegou. Mas não. Para vocês terem noção, a expectativa que era criada em cima de Jesus com esse olhar do Redentor, tinha uma profetisa chamada Ana, que em Lucas 2 vai relatar que ela já era viúva, e ela ficava o tempo todo no templo, orando, jejuando e adorando o Senhor. Orando, jejuando e adorando o Senhor. E vai falar, lá no capítulo 2, versículo 38, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. A Ana ficava o tempo todo no templo, e sempre quando chegava alguém, ela falava, nasceu o menino que vai redimir Jerusalém. Jesus já era tratado assim desde pequeno, para aqueles mais próximos. Esse é o que vai redimir, esse é o que vai redimir. Mas no coração de muitos, essa redenção vem da onde? Dessa redenção política. Eu entendo. Olha as profecias. Quando fala que Ele é o Senhor dos Exércitos, quando Ele fala que Ele vem trazer paz, quando Ele fala que Ele vem trazer paz para o trono de Davi, esse cara vai redimir tudo isso daqui. Essa era a expectativa. E o que eu acho curioso é que, se a gente for pegar no versículo 22 até o 24 ali, o problema não era a falta de conhecimento. Porque do versículo 22 ao 24, eles estão explicando para Jesus, e eles falam, então, esse cara aí que é o profeta, ele foi condenado, foi crucificado. As mulheres falaram para a gente que ele ressuscitou. Aí os nossos amigos foram lá ver e realmente ele não está lá. Tá, e aí, cara? As mulheres chegam falando que viram anjos, falando que ele está vivo. Aí, na época, o testemunho da mulher não tinha muito valor. Essa é a verdade. Infelizmente, na época, era bem patriarcal o negócio. A mulher vinha falar, era tipo, tá. Só que aí o texto confirma que tem, então, uma segunda chancela que, então, os nossos amigos foram lá também ver, e, de fato, o que as mulheres falaram é verdade. E por que tu está, então, cabisbaixo? Por que tu está voltando triste para Emaús? Não era uma questão de saber ou não, era uma questão de expectativa. Eles sabiam que essa possibilidade de Jesus estar vivo era real. Só que não atendia a expectativa deles. A de eles estarem libertos do poder de Roma. Não atendia a expectativa deles. E eles sabiam que ele ia ser ressuscitado. Eles sabiam que Cristo ia voltar a viver. Sabe por quê? Porque até quem prendeu Jesus tinha essa informação. Em Mateus, por exemplo, vai falar que o chefe dos fariseus e o chefe dos sacerdotes, dos fariseus, vão até Pilatos, Mateus 27, 64, e fala assim, ó, ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e roubam o corpo. Eles estão falando isso porque nos versículos anteriores estão falando assim, ó, esse cara antes de morrer falou que ia ressuscitar. Então Pilatos, bota uns guarda lá, porque esse povo vai querer roubar o corpo dele e dizer que ele ressuscitou. Ou seja, eles tinham essa informação que Jesus falava que iria ressuscitar. Os discípulos, os seguidores, com certeza também tinham essa informação. Esses dois caras a caminho de Emaús tinham essa informação. Mas mesmo assim, a expectativa é errada. A expectativa é que ele ia vir e redimir tudo da forma que eles achavam que ele tinha que redimir. Uma expectativa errada, frustração. Mas sabe o que esse texto, e olhando, tentando imaginar a cabeça desses dois caras, que tinham essas palavras, que estavam vivendo nesse contexto político de domínio de Roma? A pergunta que veio no meu coração é, tá, Dudu, tá, Igreja do Redentor, qual é a tua expectativa em relação a esse Cristo? Então, qual é a tua expectativa em relação a Cristo na tua vida? Já parou para pensar nisso? Qual é a expectativa que você tem
acerca de Cristo para a tua vida? Esses dois tinham todo um contexto que ajudavam eles a formatar uma ideia de expectativa. Qual é a ideia que tem sido montada e criada na minha e na tua cabeça acerca desse Cristo? Qual é a ideia, qual é o pensamento, qual é a esperança que tem se criado na minha e na tua cabeça acerca desse Cristo? Gente, não precisa ir... Às vezes a gente olha o texto e fala, nossa, como esses dois não acreditaram? Como é que esses dois iam ter essa expectativa de Cristo, sendo que o Cristo fez, o que Ele redimiu é muito maior do que Israel, Ele hoje redime a humanidade toda. Mas a gente ainda vive em tempos onde a expectativa acerca desse Cristo é que eu prospere financeiramente, ponto. É que a minha família seja uma família perfeita, em paz, e ponto. É que o meu filho seja um exemplo, e a minha filha também, e ponto. Expectativas até legítimas, eu diria, né? Para alguns falavam, o que tem de errado nisso, né? Só que o que Deus tem é muito maior. O que Deus tinha, o que Cristo tinha, o que Ele foi fazer na cruz era muito maior do que naquele momento, de repente, sair do poder de Roma. Porque o que Ele fez na cruz ecoa para os dias de hoje, para mim e para você. Ele não foi só um rebelde político, Ele foi o Messias, o Cristo, que fez um ato de redenção eterna, não pontual na história, mas aquela cruz vale para mim, para ti, vai valer para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, até Ele voltar. Mas quais são as expectativas que nós estamos tendo e criando em cima desse Cristo, então? E por vezes eu vejo que muitos têm a expectativa em cima de um Jesus coach, um Jesus que tem que fazer as coisas para mim, porque essa é a minha expectativa. A coisa tem que dar certo para mim, eu tenho que prosperar no meu emprego, eu tenho que ter um bom carro, uma boa casa. E é isso que interessa, é isso que Ele tem que me dar. Porque às vezes eu vou no culto, afinal de contas. Eu até dou dízimo, até oferto, até ajudo o pessoal do Kairos a ir para o retiro. E essas expectativas ainda são criadas em cima de textos. Depois a gente vai passar um óleo naquela porta lá, fiquem tranquilos. Essas expectativas são criadas em cima de textos lidos fora de contextos e de formas equivocadas. Textos do tipo, tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí, tudo eu posso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não pode faltar nada, então. Não pode faltar carro zero, não pode faltar dinheiro, não pode faltar viagem. E tudo quando pedires em meu nome, isso eu farei. Oh, Deus, o gênio da lâmpada. Ué, Ele falou que se eu pedir, eu ganho. Ou em todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu te darei. É isso aí, eu vim para conquistar, então. Textos lidos fora de contextos, onde cria uma expectativa de um Deus que tem que me servir, tem que me tirar daquilo que me oprime, tem que transformar aquilo que eu não gosto, e tem que transformar a vida em algo em que eu sou o centro, onde o meu ego é massageado, onde o importante é o meu bem-estar. Todas essas leituras, esses textos que eu citei agora, se a gente lê o contexto anterior, o contexto posterior, a gente vai ver que está tudo dentro de uma visão de dar honra e glória a Deus. A gente vai ler esses textos, a gente vai entender que quando ele fala, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, depois ele já vem falar, por mais que eu passe pela sombra do vale da morte, ou seja, vai ter dia difícil, meu irmão. Esses textos, eles mostram para a gente que o centro da Bíblia não sou eu. A Bíblia não foi criada e montada por causa do Dudu. A Bíblia, o centro da palavra, tem um propósito. A revelação do Pai, do Filho e do Espírito. Da sua obra redentora, na minha, na tua, na vida da igreja. O centro da palavra é o próprio Pai. E não eu. A Bíblia não tem que ser algo que eu pego aqueles versículos, leio do jeito que eu quero e justifica o meu querer. E aí a gente vai ver que, nos versículos 25 e 27, a resposta de Jesus a isso tudo. Fala que Jesus lê as passagens de Moisés até os profetas para ele. Para a gente ter uma noção, isso é o Antigo Testamento. Quando se usava as expressões ler de Moisés aos profetas, é passar o Antigo Testamento inteiro.
citando as passagens que tinham como profecia o que ia acontecer com o Messias. Então, Jesus está naquela caminhada com eles de um dia ali, explicando, lembra Moisés? Provavelmente ele leu esse texto de Isaías e explicou para eles, o menino nasceu, o governo está sobre o seu... E vem, e vem, e vem. E começou a escurecer. E aí tinha um perigo muito grande nessa época. Um perigo que hoje em dia a gente não tem ainda bem. Que quando começava a escurecer, tinha muitos saqueadores, assaltantes e ladrões. Graças a Deus, a gente pode ir embora hoje a pé aqui e nada pode acontecer com a gente, né? Então está começando a escurecer, eles falam para Jesus, não vamos entrar. E Jesus se faz assim, né? Ali fala que, fazendo de conta que iria reto, diz, não, fica aqui, Jesus. Aí Jesus vai. Aí tem uma coisa que aqui é curiosa. Jesus é convidado a entrar. Na verdade, pela tradição judaica, não seria ele que iria repartir o pão. Enquanto o convidado, ele ia sentar na mesa e aquele que o convidou iria partir o pão. Mas ali, de algum modo, Jesus toma essa frente e parte o pão. E quando ele parte o pão, fala que os olhos deles conseguem enxergar. É Jesus. E naquela euforia é o Jesus, o Cristo some diante dos olhos deles. Era Jesus. E eles falavam, cara, tu não sentiu que o nosso coração ardia quando a gente vinha pelo caminho? Conforme ele ia explicando, era ele, era o Cristo. Essa palavra nos ensina que o Evangelho não é só uma questão de conhecer. A gente está até fazendo aqui o curso Panorama Bíblico, mas o Evangelho não se resume a vir num panorama bíblico e conhecer a história. O Evangelho não se resume a vir numa igreja, escutar uma pregação e saber um pouquinho mais da Bíblia. O Evangelho tem a ver também com crer e experimentar. Crer e experimentar. É isso que esses dois caras passam. Eles passam a experimentar a caminhada com Cristo. A experiência do partir do pão. Eles passam a experimentar, então, Jesus. E essa palavra nos chama e nos convida a experimentar Jesus em meio à comunhão do corpo. Experimentar Jesus quando a gente ajuda os necessitados. Experimentar Jesus quando a gente está passando por dor e vem a comunidade e nos acolhe. Experimentar Jesus quando a gente se debruça nas Escrituras. Experimentar Jesus em meio ao silêncio, quando a oração não é respondida. Experimentar Jesus em meio a dias conturbados. Experimentar Jesus movidos pela fé e crer. Para que assim as suas expectativas não sejam mais sobre nós mesmos, mas sobre esse Cristo. O Cristo que fala para amarmos uns aos outros como a nós mesmos. O Cristo que fala para orarmos pelos nossos inimigos, inclusive os políticos. O Cristo, não que o político seja o inimigo, mas aquele que tu denomina como inimigo político, que não é daquele lado, ore por ele. O Cristo que fala para darmos a outra face. O Cristo que pede para carregarmos a cruz. O Cristo que ressuscitou e está vivo. O Cristo que adoramos de um dia virá nos buscar. Crer e experimentar. É assim que a minha e a tua expectativa acerca desse Cristo é moldada. Enquanto a gente caminhar longe desse Cristo, vamos usar ele como uma bengala para moldar uma expectativa que nós mesmos justificamos. Quando a gente passa a caminhar perto dele, caminhar com ele, ele vai moldando a minha e a tua expectativa acerca dele, do que ele quer para a minha e para a tua vida. E aqui tem uma coisa que é muito interessante, versículos 32, 35, então é aquele momento em que os olhos dele se abrem e Jesus some. Lembra o que eles falaram para Jesus? Entra, porque está anoitecendo, é perigoso. Assim que Jesus some, um olha para o outro, o que eles fazem? Já que a noite é perigoso, vamos esperar, amanhã a gente volta, né? Foi isso? Fala que imediatamente eles falaram, vamos voltar para Jerusalém. Gente, é um dia de caminhada. É um bom período caminhando. Tá, mas está noite. A gente vai ser roubado, pode ser saqueado. Vamos voltar. Imediatamente eles voltam. Vamos voltar.
E a pergunta que eu tenho quando eu olho para esse texto aqui também, quando eu olho para essa atitude deles de vamos voltar agora, imediatamente, a pergunta que eu tenho é: com essa expectativa transformada, para onde você tem falado, eu preciso ir lá? Com essa expectativa moldada, restaurada, para onde os teus pés têm te levado? Com essa expectativa acerca desse Cristo, que na verdade o que tem para nos entregar é muito mais do que um bem-estar aqui, é uma vida eterna. Para quem nós temos anunciado isso? Para quem a gente tem chego com essa euforia e falado, o Cristo vive, Ele é real, Ele andou com a gente, Ele partiu o pão. Dudu, mas é porque eles viram mesmo, né? Gente, o nosso partir o pão agora, hoje, é isso aqui. Se você não vem aqui, num culto como esse, com essa mesma expectativa desses dois caras, que é, não, eu estou aqui porque eu creio que ele vive, eu estou aqui porque eu creio que aqui ele divide o pão, eu creio porque aqui ele alinha as minhas expectativas. Se a gente não vem com isso, e só vem porque é um rito religioso, a gente está perdendo tempo. Então, o nosso coração, ao sair daqui, o nosso coração que queima quando a gente está louvando, que queima quando escuta a palavra, ele tem que sair daqui falando, é imediatamente, é agora, a gente tem que anunciar para onde os nossos pés estão nos levando, para quem as nossas bocas estão se direcionando, para que a gente possa falar, o Cristo vive. Ele não só está aqui para me dar prosperidade, um carro bom, uma casa boa, mas Ele vive e redime meus pecados para que eu possa viver eternamente com Ele. Essa é a expectativa do Cristo vivo. Essa é a expectativa. Aqueles que vivem as suas próprias expectativas se frustram e passam a caminhar através de lamento e murmuração, como estavam esses dois discípulos. Mas aqueles que têm as expectativas no Cristo, vivem para dar testemunho e anunciar a Ele, mesmo em meio às dificuldades e às adversidades. Esse é o desafio. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio quando tudo não está indo do jeito que eu quero, eu vivo para anunciar. Eu vivo para anunciar. E eu quero finalizar lendo um texto de Isaías 55:8, que fala o seguinte. Isaías aqui está até fazendo menção a Salmos, e ele vai falar: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu não sei em que e como tu tem gerado uma expectativa em Cristo, mas saiba que o que Ele tem para ti ainda é maior do que a expectativa que tu tem. Eu não vim aqui, não vou falar aqui, entrar nessa onda de que o melhor de Deus está para vir na tua vida, não, porque o melhor já veio, que é Cristo Jesus. Mas essa expectativa tem a ver com servir, essa expectativa tem a ver com entrega, essa expectativa tem a ver com uma autonegação e falar, Senhor, eis-me aqui então. Se de repente a tua expectativa é vir nos cultos no domingo, quem sabe Deus tem expectativas muito maiores do que essa para ti. Quem sabe a tua expectativa é ajudar algumas pessoas lá no condomínio, fazer algumas ações sociais. Com base nessa palavra de Isaías, eu posso falar que quem sabe Jesus, o Senhor quer te levantar para uma coisa maior ainda do que fazer uma ação social. Porque os pensamentos dele são infinitamente maiores e mais altos do que o meu e o teu. Se alguém me chamasse 10 anos atrás e falasse assim, o Dudu lá com 25, 24 anos, recém-casado, e aí, cara, quer ser missionário num projeto social dentro de uma comunidade carente na região metropolitana de Curitiba? Eu falaria, mas nem a pau, tá louco? Moro aqui em Florianópolis, está tudo certo, trabalhando. E passam 10 anos, eu me mudo para Curitiba. Passam 10 anos não, naquele ano eu me mudo para Curitiba, trabalho 2 anos e meio no ME e entro no Dorcas. 4 anos no Dorcas como missionário, vendo coisas que eu nunca imaginei ver. Tanto coisas espirituais, coisas muito fortes relacionadas à questão da sociedade mesmo,
de assassinato, de abusos, mas de sinais de esperança, sinais de conforto. E quem sabe se alguém falasse para mim assim, há 10 anos atrás, vamos pregar hoje lá na comunidade do Redentor? Eu falava, mas nunca. Porque naquela época a comunidade do Redentor para nós, para muita gente era vista como a inalcançável, porque lá era tudo tão belo, perfeito, louvor. E estou hoje eu aqui. É o que tem hoje. Mas é porque os planos de Deus são maiores. Isso não é para o meu bem-estar. Isso não é para o meu ego. Isso é um Deus falando, cara, se entrega que eu faço. Esquece que eu estou aqui para fazer aquilo que tu quer para o teu bem-estar próprio, para te livrar de Roma. O que eu tenho é maior. A minha expectativa é baseada no que é eterno, no que é para sempre. Por que tu está agarrado com que a traça e a ferrugem vai comer? Se aquilo que eu tenho para ti é para sempre, cara. Se aquilo que eu tenho para a tua vida é eterno, por que tu está agarrado com aquilo que vai ser acabado? Com ferrugem, com mofo. O que eu tenho para ti é eterno. A expectativa desse Deus é muito maior. Eu quero te convidar a ter um tempo agora, para baixar tua cabeça. Quem sabe Deus não vai falar o que Ele tem para ti. Quem sabe Deus não vai te revelar o que Ele guarda para ti, a expectativa que Ele tem para ti. Porque quem sabe esse tempo agora não é tempo de resposta, mas tempo de entrega. Tempo de falar, Senhor, toma minha vida e faz o que tu quer. Quem sabe Ele vai te levar para lugares desconfortáveis. Mas não existe melhor lugar do que lugar na presença do Pai. Eu prefiro estar no desconforto, na presença dEle, do que bem confortável na minha casa, longe dEle. Tira esse tempo para isso, para essa entrega, para esse clamor, para esse desabafo, para essa restauração de expectativa acerca de Jesus Cristo para a tua vida.